Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa noite, né, para vocês aí já. Aqui ainda tá claro. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Sejam bem-vindas. Olá, deixa eu só avisar aqui a Júlia que eu já tô aqui. Peraí, gente, a Júlia já vai entrar. Olá, Rafaela, Ingrid, Laís, bem-vindas. Bom, sejam muito bem-vindas a essa live com a Julie, do Infertilidade Sem Censura. Eu conheci a Julie acho que foi 2020, quando eu ainda estava tentante, né? A Julie me chamou muita atenção porque ela tinha esse perfil, né, chamado Infertilidade Sem Censura. Como eu sou uma pessoa assim, de certa forma mais reservada, principalmente quando eu tô em algum processo assim muito pessoal, eu não compartilhava com as pessoas sobre a minha jornada para engravidar, né? A minha família sabia, mas eu não contava assim, tipo, a família e alguns amigos, né? Mas eu não ficava falando sobre isso. E aí, quando eu conheci o perfil da Júlia, me chamou bastante atenção que ela estava na jornada para engravidar e ela compartilhava aí a história dela, as experiências dela, assuntos bem relevantes. E hoje eu convidei a Julie para essa live justamente para a gente falar sobre isso, né? Sobre contar ou não contar, porque apesar de eu não ter contado, né, não ter falado sobre isso na minha jornada para engravidar, eu também participava de grupos de apoio, né, que fazia com que eu me sentisse de certa forma acolhida. Por isso que hoje dentro do Ressignifique Sua Espera eu também valorizo muito isso, né, essa questão de criar essa comunidade. E bom, a gente vai chamar a Júlia agora, ela entrou, já vi que ela entrou aqui, a gente vai chamar a Júlia pra gente conversar sobre esse tema, né? Contar ou não contar. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Convidando. A Júlia, já convidei. Júlia, me fala qualquer coisa. Ah, já. Olha ela Olá, boa aí. noite. Boa tarde, eu acho que aí, né? Para Boa você. tarde, viu que tá claro aqui ainda, né? Tudo bom, Nanda? Boa noite, meninas. Ai, gente, olha, eu vou falar uma coisa. Eu adoro como a Júlia me chama, porque só a minha família me chama de Nanda, né? Se Eu tiver acho que é uma alguém coisa aí, do, ó, eu acho que é uma coisa do Nordeste, viu? exato. Porque Eu eu amo. conheço uma embriologista também, que é de Santa Catarina, Fernanda também. E só Aham. eu sou ela de Nanda, todo mundo chama ela de Fê. Gente, eu acho lindo. Minha mãe me chama de Nandinha. Oh. Ah. Mas é uma coisa assim, muito. Tenho essa coisa assim, muito da infância, cada vez que alguém me chama de Nanda, né? Mas enfim, Julie, eu estou muito feliz. Primeiramente, obrigada por ter aceitado, né, participar dessa live, dessa conversa. Antes de você entrar, eu estava contando para o pessoal aqui que eu te conheci lá em 2020 e como seu perfil me chamou a atenção naquela época, porque eu ainda estava tentando engravidar, né? Uhum. E eu não falava para as pessoas sobre isso, né? Então, antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse, falasse quem é a Julie, como que o perfil da Júlia começou? Vamos Fertilidade sem lá. censura. Primeiramente, agradeço também pelo convite. Fazia tempo que eu não fazia live. Ano passado foi um ano bem conturbado para mim. Com todos os tratamentos, enfim, não tava muito bem para bater as caras por aqui. Acho que eu fiz pouquíssimo, mas essa é a primeira do ano. Agradeço aí o convite Ai, por estar aqui com você. Meu nome é Juliane, eu sou enfermeira. Hoje eu sou enfermeira e também trabalho com gestão de redes sociais. Eu criei o Infertilidade Sem Censura e já me esqueci agora, deu um pane aqui na minha mente, mas eu acho que foi em 2019 ou 20, por aí, foi no iniciozinho da pandemia. E aí, só que eu já estava tentando engravidar, já fazia tempo. Naquela época,
que já vão fazer 8 anos que eu tô aí nessa luta em busca do meu filho, não existiam perfis, não existia perfis de médicos e de enfermeiras, enfim, do pessoal da área de saúde. O Instagram era basicamente de foto e só. Não tinha nem vídeo, não tinha rios, nem nada disso. Há muito tempo atrás, quando tudo aqui era mato. Então era bem difícil a gente ter informação sobre tratamentos, sobre histórias mesmo de quem passou por isso. Eu me sentia muito perdida, assim. Logo que eu descobri a infertilidade, eu me sentia meio que perdida. E aí comecei a ler bastante, estudar, lia muito artigo, procurava em fóruns da internet, que nem sempre tem informação ali com qualidade e fidedigna, né? Mas enfim, era o que a gente tinha ali na época. E aí, em plena pandemia, estava eu com suspeita de Covid, clausurada no quarto. E comecei a pensar, meu Deus, por que eu não faço um perfil só contando assim, sobre um pouquinho do que eu tenho aprendido, né? Porque, querendo ou não, eu já sabia um pouquinho sobre os tratamentos, sobre os benefícios de suplementação, de exercícios, enfim. E eu não tinha nada disso, assim, fácil. E aí resolvi criar a Fertilidade Sem Censura. Foi 2020, lembrei agora. Foi 2020, foi em maio mais ou menos 2020. No início eu não aparecia, eu só fazia realmente as postagens para ajudar o pessoal desse meio, né? Enfim. E aí, acho que uns 6 meses depois que eu já estava com o perfil, eu não imaginava que o perfil ia crescer tanto. Eu achava que só ia ter uns 300, 400 pessoas ali, os meus amigos, né? Que alguns sabiam que eu tinha criado o perfil. E aí, eu comecei a fazer contato com vários outros profissionais. E, inclusive, uma médica falou comigo: Ô, Ju, quem é você? O que é que você faz? Pareça mais, você tem que mostrar aqui as caras, que você precisa lhe conhecer e tal. Eu realmente, por que eu tô me escondendo aqui, né? Eu vou realmente aparecer mais. Então, foi aparecendo assim nos stories, uma foto, alguma coisa. E depois eu comecei a falar mais, fazer live. Eu morria de vergonha de live. Neguei vários convites. E hoje não, hoje eu tô tranquila, assim, e realmente virou um instrumento aí de realmente ajudar outras pessoas. E saiba que me ajudou bastante, né? Porque é o que você Sim, falou, eu até essa questão de informação de qualidade, né? Quando você começa nessa jornada para engravidar, você começa a pesquisar um monte de coisa, né? O médico falou uma palavra, você vai começa a procurar um monte de coisa. E nem sempre tudo que a gente encontra na internet é uma informação fidedigna, uma informação de qualidade, né? aham, com certeza. Eu fui eu vi a legenda que colocasse, né, no post, ela falando que me conhece desde antes de gravidar. Meu Deus, eu comecei a ver as conversas. E realmente a gente falou, ó, há um tempão atrás. Mas que bom que você tá Sim, comigo sim. aí, desde o comecinho. Desde o comecinho, desde o comecinho. E, Julie, tô aqui com uma colinha, tá? Porque tem algumas perguntas aqui que o pessoal mandou, algumas perguntas que eu tinha mesmo preparado para você. Me fala uma coisa, você sempre compartilhou a sua jornada, sobre a sua jornada para engravidar? Então, no meio dos meus amigos, assim, eu resolvi liberar com 5 anos de casar. Então, 5 anos o pessoal já perguntava, né? E aí, cadê os filhos? Sei o quê. Enfim. Quando a gente liberou engravidar, a gente comentou para os mais próximos, né? Ó, a gente liberou e tal. Esse acho que o erro foi esse, entendeu? Falar que liberou para engravidar. Porque a pressão começa. E aí, cadê? Cadê o bebê? O que vocês estão fazendo? Não sei o quê. Enfim. E aí, eu sempre falava assim, a gente tá fazendo os exames, eu tô marcando as consultas, enfim, sem dar muitos detalhes. Logo que eu descobri a infertilidade mesmo em si, quando eu fiz o exame, vi que uma trompa estava obstruída e outra não, e aí fui fazer a cirurgia para tentar desobstruir essa trompa e vi que as duas estavam obstruídas, ou seja, eu só conseguiria engravidar por FIV. Então aquilo acabou comigo. E assim, tipo, eu não queria falar com ninguém, não queria ver ninguém. Foi justamente na semana do meu aniversário o pessoal ir lá para casa. Minha irmã foi meio que uma mão assim de suspender festa, suspender tudo. E as pessoas perguntando por quê, e ela sem falar, eu também não queria falar. Porque acho que veio um monte de sentimentos aí envolvidos. Era aquele sentimento de culpa por ter adiado um pouco mais a maternidade, aquele sentimento meio que de vergonha, de fragilidade, enfim, um boom de sentimentos aí envolvidos. Então eu me fechei. Eu não contava para ninguém. Quem me perguntava, eu não falava, deixava fazer a cara de paisagem mesmo. Até que meu marido me foi super parceiro, assim, nesse início comigo, e falou: Ó, você não tá bem, eu acho que você tem que procurar realmente ajuda psicológica para você se sentir melhor. E eu já tinha feito terapia um tempo atrás, logo no iníciozinho do casamento, mas aí, enfim, não já tinha resolvido todas as questões, mas eu estava realmente vendo o que precisava. Então a terapia me ajudou bastante, assim, a me conhecer,
a entender cada sentimento desse, e entender que realmente não tem a culpa de nada ali, né? Enfim, não tem como a gente saber de tudo, né? O que eu sei hoje, não tem como saber lá 7, 8 anos atrás. E aí, comecei depois com a terapia, vendo que não era minha culpa, e comecei falando com alguns amigos mais próximos. Olha, não posso ter filhos pelos meios naturais, a gente vai ter que fazer um tratamento e tal. Já pedi aí a compreensão, pedia orações, enfim, o que precisasse. E pronto, não falava para os machos. Mas assim, a partir do momento que eu comecei a falar, eu me sentia meio que liberta, sabe? De não estar mais escondendo aquele segredo, tirando aquela culpa ali de cima de mim. Então, me fez bem começar a contar. E aí, aos poucos, eu fui contando para outras pessoas, mais de fora, assim, do círculo. Eu frequento uma igreja, e, assim, eu sou líder na igreja, então muitas pessoas perguntavam e tal. E aí, sempre ficavam perguntando, cadê o filho? Quando é que vem? E eu só fazendo aquela cara de paisagem sempre. Aí, até que o momento eu comecei a falar, não, a gente não pode engravidar naturalmente. Então, as pessoas já entendiam e, tipo, pararam de perguntar. Então foi ótimo por mim. Assim, eu me expus, claro, tava falando ali uma Sim. questão muito pessoal, mas foi uma Uhum. forma que eu achei que foi bom, porque assim, eu tava ali levando informação, dizendo, olha, não posso engravidar, explicava um pouquinho dos motivos, do diagnóstico, dos tratamentos, assim, bem por cima. Querendo ou não, eu estava ali levando informação também, né? E aí eu também estava fazendo com que a pessoa exercitasse aquele olhar sobre mim, né? Uhum. De não ficar julgando, de ter um pouco mais de empatia. E não só comigo, com outras pessoas que pudessem passar pelo meio do caminho delas. Então me fez bem por isso contar, né? Agora, deixando desde claro, bem claro aqui para todo mundo, não é uma coisa que é um padrão para todo mundo. Para mim fez super bem contar. Exato. Mas eu sei que tem pessoas que, infelizmente, não têm uma família que apoie, que não têm amigos que saibam ouvir, que você possa confiar. Então, se você realmente não tem essa rede aí, de pelo menos 1 ou 2 pessoas, então não conte. Então, procure outras alternativas aí para você desabafar, você colocar para fora. Mas realmente, se você ficar sozinho guardando, isso faz muito, muito mal. Então, você pode. Tem N e-mails hoje, né? Graças a Deus. Na minha época lá atrás não tinha, mas hoje a gente tem Sim. aí mentoria, né, de tentantes, é por já mexendo. Mentoria de tentantes. Temos aí grupos de WhatsApp de gente que está passando por isso. Às vezes na sua própria vizinhança você tem pessoas aí, amigos, que estão passando por isso e você nem sabe. Comigo aconteceu isso. Logo que eu descobri que ia ter que fazer FIV, meu Deus, eu não conheço ninguém e tal. E aí, por uma ironia de destino lá, a gente estudando lá na igreja mesmo, estudando uma lição sobre famílias que não têm filhos, aí eu comecei a observar na minha própria igreja que tinha uns 3, 4 pessoas que eram casadas há bastante tempo e não tinham filhos. Uhum. E uma dessas pessoas veio me perguntar, ô Ju, a gente podia montar um grupo para a gente se dar força e tal, enfim. E aí, desse grupo são 5 pessoas, das 5, 3 já tinham feito FIV. E eu não sabia, não imaginava. Então, tipo, elas me ajudaram muito nesse início, porque eu não sabia de nada, nada, não sabia de coleta de óvulos, nada disso. Então, elas me ajudaram bastante com a experiência delas. Então, talvez você que esteja ouvindo conheça alguém que tenha até feito, que esteja aí bem pertinho de Exato. você, mas ela nunca contou. Por quê? Por esses N motivos aí que a gente já citou, de vergonha, de medo de ser julgada, de mostrar essa fragilidade, essa vulnerabilidade. E você falando aí, Julie, eu me identifico muito com isso, assim, de não ter compartilhado por essas razões, né? Primeiro porque quando eu descobri, né, quando a gente teve o diagnóstico de infertilidade, eu senti muito esse sentimento de não merecimento, de tipo, meu Deus, eu tô sendo castigada porque eu não mereço ser mãe novamente, porque daí despertaram vários gatilhos da minha primeira filha, né, de tipo, que ela já tem 16 anos, né, então, ai meu Deus, será eu fui uma má mãe para minha filha e eu não mereço ser mãe, Deus está me castigando e não sei o que lá. Então, isso me dava um certo constrangimento, assim, de tipo. Porque eu falei também para as pessoas, né? E hoje eu não teria falado, porque isso me causou Quando muito liberou, sofrimento. assim, para engravidar. Não, antes de liberar. Eu tinha tanta certeza que eu ia engravidar rápido que eu falei assim: não, em outubro a gente vai engravidar.
pronto, acabou, né? Em outubro todo mundo já tava assim, a família, né? E aí começam os comentários do tipo, ah, mas você já fez os exames? E você já tá lá toda revirada do avesso e todo mundo perguntando, já fez os exames? E seus Não, então, hormônios? Tipo, fulana foi médico tal e conseguiu, não sei o quê. Você, ai meu Deus, não aguento mais. exatamente, exatamente. Então, assim, eu acho que essas emoções, né, e essas emoções acabam despertando esse desejo de segurar a informação, e por outro lado, tem essa questão da mulher que está tentando engravidar, ela se encolher e ela se isolar, porque ela não quer compartilhar, então ela não quer estar. Pode ser que os amigos dela, tipo aquele grupo de amigos, todo mundo já tem filho, e aí ela começa, tipo, ai, já não vai no encontro que vai ter lá com os Na festa amigos, do já não filho, vai né? na festa do filho. E às vezes esses comportamentos, eles são inconscientes, porque tipo, ai, não tô afim, ai, tô muito cansada, não sei o que lá, a pessoa não consegue se observar a ponto de entender do porquê que ela tá fazendo aquilo. Então, realmente, compartilhar ou não é uma questão, assim, muito, muito pessoal, né? É a melhor forma que você consegue lidar com aquela situação. E a melhor forma que eu consigo lidar é uma, a melhor forma que você consegue Aham. lidar é outra, e a melhor forma que cada um consegue lidar é muito específica, mas é importante ter esse apoio. Ter um apoio. Primeiro, o apoio tem que ser o parceiro, né? Sim. O mundo ideal é que o primeiro apoio seja o parceiro. Aquela pessoa ali que você pode desabar, que ela vai estar do seu lado, que ela vai te ouvir, que ela, sabe, que vai estar ali junto com você. E ter pessoas que compartilhem. Não, eu não gosto muito desses grupos assim que são, ah, porque a monstra chegou, ai, porque os médicos só querem Vamos dinheiro, e não tomar sei o que. chá de não sei o Não, quê, né? exato. Tipo, eu acho que melhor aquele grupo assim compartilhar a experiência mesmo, sabe? Falar como você se sente, falar da sua experiência, escutar a experiência do outro e tudo mais. Esse de troca, né? De você poder desabafar, né? Poder falar sobre aquilo. Grupos mediados também são muito importantes. Sim, sim, melhor. E por um profissional assim, né? Melhor ainda. Um profissional de Exatamente. saúde que tem experiência, né? Para não ficar algo muito solto. E aí você estava contando da sua experiência e eu acho que ainda sofresse mais pressão por você já ter uma filha. Então eu tenho certeza que falaram, ah, mas você já tem uma filha, como é que não Exato. pode, não sei o quê. Mas a gente sabe que existe, né, a infertilidade secundária e que não justifica essa história de, ah, porque tem um filho que vai ser fértil pro resto da vida. Exato, mas eu descobri isso no processo, né? Que eu não sabia, não. Eu achava que era a rainha da fertilidade, né? A deusa da A fertilidade. deusa da fertilidade, porque eu engravidei da Isabela tomando anticoncepcional. Então, eu achava que no dia que eu parasse ia ser uma coisa assim. E sabe o que aconteceu? Antes de eu pensar em engravidar, quando eu tinha já 35 anos, que meu marido já sabia que ele queria ter um filho, porque ele não tinha, né, o meu segundo casamento, ele não tinha filho ainda. Eu fui no médico e nunca o médico me falou assim: ah, por que que você não congela os óvulos? Ele só falou assim: nossa, você tá ótimo, se você quiser, vai namorar, que esse ciclo aqui já tá pronto, viu? E eu falei: não, pelo amor de Deus, Deus me livre, ainda não, né? Deus me livre, olha só, eu pensando agora, né? Mas assim, é uma coisa que também, pelo menos na época que eu comecei a olhar isso, faltava esse olhar do profissional, de tipo, tá bom, você tá, hoje você tem, aí eu tô vendo aqui que tá tudo bem, mas, cara, todo mês, mês a mês, a gente vai mudando, a gente vai perdendo óvulos, o ciclo vai mudando, né? Tipo, pode surgir alguma doença que antes eu não tinha, por exemplo, o hipotiroidismo de Hashimoto, eu não tinha antes, então, tipo, são coisas que vão surgindo que pode impactar na fertilidade e que muitas vezes é negligenciada também por profissionais, infelizmente. Falta orientação mesmo dos próprios ginecologistas. A gente vê hoje, a maioria não pergunta quando é que você quer engravidar, vamos lá checar como é que tá a sua reserva ovariana, você tem planos, falar das alternativas de que tem, até quando tentar. Não, ninguém, são poucos, eu não vou dizer ninguém, É, mas são pouquíssimos que orientam quanto a isso. E, tipo, se passar o período, não encaminhar logo para um especialista. São poucos também que exato. fazem isso. Então a gente acaba perdendo tempo. Então, essa questão da gente se culpar não é nossa culpa jamais. E é por realmente falta dessa orientação, que não tem como a gente saber. A gente não é. Exato. Eu, que sou enfermeira, não sabia nada dessa questão de mundo de reprodução, porque é algo realmente um mundo totalmente à parte.
Exato. Então, é isso. E você estava falando, veio uma coisa aqui na minha cabeça, mas eu esqueci. Ah, que tem uma mudança cultural também acontecendo, que eu acho que os médicos ainda, que alguns médicos ainda não acompanharam, né? Que antes era a questão da prevenção, né? Tipo, ai, vamos trabalhar na prevenção, né? Tipo, todo médico, você vai no ginecologista, sei lá, com 20 anos, o médico já tá. E aí, como é que você, qual método contraceptivo É, que você quer tomar, né? Tipo, existe esse, esse, esse. Então, hoje em dia, que as mulheres estão deixando, os casais estão deixando para ter filho um pouco depois, né, mais velhos, tipo, precisa fazer essa mudança de chave, né? Que agora tá bom, tem a prevenção, mas agora outro tipo de prevenção também precisa ser pensado, né? Que é aí a preservação, entre aspas, da fertilidade. exatamente. Pelo menos conversado, pelo menos mostrado essa opção, né? Aham. Mas vamos torcer para que isso realmente mude, de verdade. Exatamente. Então vamos lá, deixa eu ver aqui a minha colinha. Veja aí, porque se deixasse a gente ia ficar aqui até nove Nossa, eu horas. sabia, eu sabia. Conta pra gente qual foi a resposta aí da sua comunidade, né, online, desde que você começou a compartilhar a sua história, né? Que tipo de resposta você tem Sim, recebido do até voltar pessoal? um pouquinho antes disso, né? Porque quando eu criei o perfil, foi realmente essa questão de levar informação, de contar histórias. Eu não contava nada da minha vida, eu nem dava as caras. E aí comecei a aparecer e tal. E aí, na verdade, eu nunca falei assim em tempo real do que eu estava fazendo de tratamento. Por quê? Porque eu já tinha muita expectativa. A gente sabe que são muita ansiedade aí envolvida, né? Algo que a gente não tem garantia. Então, tipo, se eu resolvesse compartilhar, ia ser mais gente aí querendo saber dos resultados, enfim. Então, eu nunca compartilhei em tempo real, eu sempre compartilhei nos stories, e aí depois, com o tempo, eu comecei a colocar no feed também. Quando eu tive a última transferência dos embriões, eu acho que foi em março, eu só compartilhei no feed, acho que em maio, uns 2 meses depois, porque foi quando eu me senti preparada para contar, que não foi um resultado positivo, mas eu achei, eu até conversei muito com minha terapeuta, será que vale a pena eu levar isso realmente lá para a minha comunidade online? Mas eu achei que sim, porque, assim, os tratamentos não são só de resultados positivos. Tem realmente os casos negativos, que são poucos que falam, mas muitos passam por isso. Então, eu resolvi compartilhar para que aquelas pessoas também se identificassem, né? Vissem que não estão sozinhas, não são. Não é um erro aí de tratamento, que realmente pode acontecer. Então, quando eu comecei a compartilhar, eu sempre recebo muito apoio. Tinha dias mesmo que eu estava assim, bem triste. E eu colocava assim no story, minha gente, tô muito triste e tal. Eu até coloquei no destaques um dia desses, porque recebo muita mensagem assim de carinho quando eu abro caixinha, dizendo que são felizes por eu ter esse perfil, ter encontrado esse perfil, que muitas vezes estão passando sozinhas por isso, que não tinham encontrado uma página que mexe não só conteúdo informativo, mas também histórias de pessoas que passaram por isso. E eu também de dar minhas caras e mostrar, né, que sou uma pessoa real e que também estou passando por isso. Então, sempre são, acho que 3, 4 vezes só nessa vida toda de infertilidade sem censura que algumas pessoas sem noção que apareceram. De tipo, tanta criança na rua e vocês aí querendo fazer tratamento de FIV, ou então, ah, sei lá, assim, uns comentários bem ridículos que nem vale a pena falar, mas vez ou outra aparece aqueles haters que a gente chama, né? Mas enfim, só por conta dessas poucas pessoas não vale a pena desistir de tudo. Eu acho que o ganho aí, o benefício para as pessoas que estão passando por isso é bem maior de continuar seguindo com o perfil e contando aí minha jornada e compartilhando informação também. Exato. E acho que quando a pessoa faz um comentário desse, ela não tem ideia, né, do que ela tá falando, ela não tem ideia, tipo, do que a pessoa do outro lado tá passando, né? Não tem ideia que a adoção não é você pegar uma criança na rua, né? Que, tipo, as crianças que Aham. estão na rua não quer dizer que elas não têm pai, não têm mãe, que elas não têm a família delas, mesmo que elas estejam aí em estado de sofrimento, e que também a adoção, ela não é um plano B, né? Tipo, ai, não posso, então vou lá. Tipo, é uma coisa Não, que que não é para precisa. todo mundo também, né? É Não algo é que tem para que ser todo. discutido. Do mesmo jeito que a FIV é um mundo à parte, a adoção também é um mundo à parte. Então você precisa estudar, você precisa se preparar para isso. Os dois têm que estar com a mesma ideia. Então não é simplesmente, quero adotar, vou ali e pego uma criança. Não. Tem todo um processo, todo um preparo para isso.
Mas exatamente. nem todos entendem ainda, né? Ainda, exatamente, exatamente. Acho que é uma coisa que. Você sabe que você falou isso, eu lembrei que algumas vezes que eu abri a caixinha de perguntas, né? Tipo, algumas pessoas colocaram isso, né? Eu nunca respondi essa pergunta abertamente, né? Mas eu sempre respondia diretamente, né? Justamente falando sobre isso, que a adoção não é plano B, a adoção não é plano B, e como não é plano B, não é para todo mundo. E eu realmente, uma vez eu escutei isso, acho que a escritora Gabriela Lacerda que fala isso, né? Que a adoção é um encontro de almas. Então, não é uma coisa assim, da noite para o dia, vai lá, ai, não posso ter filho, vou ali pegar uma criança, Não, e né? sabe uma frase que eu tenho escutado muito, porque agora eu tô realmente no processo de adoção, e aí, a partir do momento que eu abri, né, fui lá, fiz aquela entrevista e tal, então muita gente que não sabia começou a saber, eu escuto toda semana, olhe, não se preocupe, que depois que você adotar, você vai engravidar. Ai, Aí eu, sim, muito singela, escuto, olhe, eu estou querendo ser mãe, eu não estou fazendo adoção para engravidar, eu quero porque eu quero ter um filho, independente se realmente acontece, mas não é uma regra que adotou e engravidou. Se fosse assim, não precisava mais de filho, todo mundo só adotava e tinha logo seu exato, filho. pronto. Mas não, eles acham que estão não sei se querendo dar um consolo, porque eu não consigo engravidar e agora talvez eu consiga, e fala essas. Mas existem várias e várias frases, né? Mas essa que tem me impactado mais, assim, ultimamente. Né? Ou é essa, né? Porque agora você abriu a questão da adoção. Antes, provavelmente, era, ai, vai viajar com teu marido, né? Relaxa Você só precisa que relaxar. engravida. Exatamente. Cada hora é uma coisa. Ai, Tá, ai. então vamos lá. A próxima, né? Como que você lida com esses altos e baixos aí esses altos e baixos emocionais, né, ao longo aí da sua jornada para engravidar, que eu acho que é uma coisa assim super importante, porque todas as pessoas não, muita gente acha que essa jornada para engravidar é só uma questão física, né? Tipo, é só uma questão física e financeira, né? Você vai lá, você faz o tratamento, você tem o dinheiro para fazer o tratamento, beleza, tá tudo certo, mas a gente sabe que tem uma questão emocional aí muito forte desde o começo, desde o momento que você decide entrar aí nesse. Decide entrar, não, desde o momento que você entra, né? Não é que você decide entrar, né? Você entra. Precisa, Ai, né? Entrar. precisa, pronto, exato. Olha, como eu falei logo no iniciozinho, acho que a terapia me ajudou bastante, muito, 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 logo no início. Depois eu passei um tempo sem fazer, depois eu voltei e faço até hoje. Eu acho que é o que me ajuda bastante, assim, de como alinhar realmente as expectativas, de como me conhecer, de como entender cada sentimento desse e controlar, né, essa ansiedade também, que é um tratamento caro, que envolve aí muitas expectativas, que você realmente não lhe dá garantias em nada, você investe ali todo o seu financeiro, seu emocional, e aí você infelizmente não tem como ter garantia, você tem que ir muito com o pé no chão. Ninguém pode entrar no tratamento de FIV achando que eu vou sair linda, grávida de gêmeos, não, você tem que saber das suas chances, né, e que nem sempre é falado, infelizmente, mas você precisa saber disso, e e é isso. Então, a questão da terapia me ajudou bastante, a rede de apoio também. Então, contar com pessoas que estão passando pela mesma situação que eu, que já fizeram tratamentos ou que estão começando também junto, acho que isso ajuda bastante. Você tem com quem você conversar, tem com quem você trocar essas figurinhas. E a fé também, a fé me ajuda muito, muito, muito a entender que eu não tenho controle disso tudo, que existe um Deus aí que está cuidando de mim, que está ali cuidando, né? Que tem planos que a gente não conhece, e às vezes os planos deles são bem diferentes dos nossos, mas enfim, é confiar e entregar a cada dia. E outra coisa também que me ajuda também é esses altos e baixos emocionais, é exercício físico. É algo que realmente ajuda demais a extravasar. É algo que já faz parte da minha rotina, tem um tempinho, né? Às vezes eu paro, volto, enfim, mas esse último ano eu me dediquei e continuei algo realmente que faz muito bem para a nossa saúde mental. Você extravasar, botar esses hormônios todos para fora. Então, me ajuda bastante. Sim, Então, acho que é isso. Esses são os métodos aí que eu uso para controlar essa
altos e baixos. Mas não é Bacana. fácil. Tem época também que eu não tô muito bem, assim, de ficar em redes sociais, então eu dou uma sumida, eu paro de aparecer nos stories. Então, se eu parar, você já sabe, pode ser esse um dos motivos. Não, obrigada. Às vezes eu corre mesmo no trabalho que eu dou uma sumida, mas às vezes eu não tô bem de ficar vendo Instagram, ficar vendo outras stories e tal. Então eu realmente dou uma parada, paro de ficar olhando. E até falei pra isso um pouquinho no final do ano, né? Que final do ano sempre tem as pessoas com aquelas sessões de fotos de gestação, ou então gente que resolve revelar a gravidez. Então, às vezes, isso mexe muito para quem está passando por infertilidade, está em busca do seu filho. Então, se desligar um pouco de redes sociais faz bem, sim, para o bem da sua saúde mental, né? Sim, Julie, eu acho que é uma coisa que precisa ser olhada, né? Uma coisa que você falou, né? Quando você começa nessa jornada, quando você entra, né? Quando você precisa entrar, começar a fazer tratamento e tudo mais, muitas vezes você vai com todas as suas expectativas ali, né? Você não entende muito o que está acontecendo, por mais que o médico te fale ali das chances, se ele falar, ou naquele contrato que você tem que assinar, vai ter lá essa informação. Você não coloca muita atenção e você vai, pelo menos eu entrei tendo certeza Que ia de que sair eu grávida. ia grávida de gêmeos. Até era um discurso que eu falava, meu, se não puder engravidar, tipo, vou lá, faço a FIV e pronto, vou lá ter meu filho. Quando eu comecei o tratamento, eu fui e eu já tinha certeza que eu queria, na minha cabeça, transferir 2 embriões, porque eu queria ficar grávida de gêmeos. E se fosse um menino e uma menina, tava perfeito. Olha só a minha cabeça, né? E na minha primeira FIV, eu tive lá, tipo, foi 15 ou 13 óvulos, teve vários maduros, não sei o que lá, mas naquele funil eu cheguei no final com um embrião blastocisto e ele era aneuploide. Ai, Foi só nesse momento que caiu a minha ficha de que, cara, não é não é isso. fácil, né? Não é fácil. Exato, exatamente. E foi nesse momento que eu falei, porque assim, mesmo a gente tendo a formação em psicologia e tudo mais, não é uma coisa que a gente fica o tempo inteiro, né? Até porque eu sou da TCC, né? E a gente, dentro da TCC, a gente sabe que a terapia não é para sempre, né? Tipo, a terapia, ela tem que ter um começo, meio e fim. Então, não é que a pessoa precisa fazer terapia para sempre, né? Ela vai precisar, sei lá, você tem algum transtorno, tem alguns transtornos que exigem que a pessoa faça para sempre, né? Para manter controlado. Tem algumas questões que a pessoa precisa resolver e ela precisa ali daquele direcionamento, mas ela precisa ter começo, meio e fim. Então, naquele momento, eu não estava no momento que eu achava que eu precisava de ajuda. Então, quando isso aconteceu, foi que caiu a ficha, tipo, não, não é, tipo, mesmo se eu tiver dinheiro para fazer, se eu não me equilibrar emocionalmente, eu não vou conseguir fazer, porque foi uma coisa assim, sabe, passa um monte de coisa pela cabeça, né? As questões suas, tipo, meu Deus do céu, tipo, eu tô estragada, tipo, não tô, não vai dar certo nunca, ou os médicos, eles fizeram tudo errado, porque passa muitas coisas, né? E a gente É, precisa lidar com esses pensamentos para a gente conseguir avançar, porque senão a gente não avança. E para lidar com esses pensamentos, a gente precisa aí de ajuda, né? De ajuda aí, de terapia, de ajuda profissional. E para mim isso foi essencial também, né? E depois disso foi que eu decidi fazer essa formação em psicologia perinatal, porque eu queria aprender, né, sobre isso, entender mais sobre esse mundo para poder, né, me ajudar. E depois foi que surgiu esse desejo de ajudar outras mulheres que estavam passando por isso também. Mas essa questão emocional é assim, é crucial, né? Porque muitas vezes a gente pensa somente eu preciso juntar dinheiro para fazer a minha FIV, preciso encontrar clínica, né? Mas a gente esquece, a gente negligencia a nossa saúde mental. E a saúde mental, ela é essencial para tudo, né? Inclusive para quando você estiver lá exercendo a sua no maternidade, você preparo também precisa para ser estar. mãe, exatamente. A gente Exatamente. foca muitas vezes nessa questão de fertilização, 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 e você esquece do depois que engravida. E aí? Me Exato. preparei, o que é que eu tenho que estudar, meu Deus? Aí depois que vai cair a ficha que você realmente precisa. Então você tem que ter esse preparo, né? Antes, para ser mãe mesmo. Porque aí vai surgir várias questões, né? Se você não tiver realmente bem alinhado de traumas e tudo, que precisa ser resolvido antes de chegar, realmente chegar ao seu filho. Exatamente.
Exatamente, Julie. Tá, então vamos mais uma pergunta aqui. Certo. Quais conselhos você daria para outras mulheres que estão decidindo se devem ou não contar às pessoas próximas sobre sua tentativa aí de engravidar? Eu acho que antes de tudo você precisa avaliar a sua realidade, né? Você vê se você tem com quem contar. Se você tiver pessoas próximas que você pode confiar, que você sabe se você se abrir para essa pessoa, você vai conseguir aí ter um ambiente seguro, um ambiente de confiança, pessoas que estejam prontas realmente para te ouvir. Então, conte. Não precisa contar para todo mundo, conte para os mais próximos, né? Porque assim, nem todo mundo, se você resolver contar para todo mundo, nem todo mundo tá ali pronto realmente para lhe ouvir. Não é todo mundo que entende isso que você está fazendo e tá pronto realmente para entender. Porque tem gente que só quer saber por curiosidade mesmo, não tá ali querendo lhe ouvir para ajudar, não. Então, selecione bem essas pessoas com que você vai contar. E se você realmente não tiver, eu não tenho com quem contar, minha família é totalmente desestruturada, eu não tenho amigos, né, com esse feeling aí de ouvir tudo. Então, procure outras alternativas para ser sua rede de apoio, mas não sofra, não fique sozinho, calado. Às vezes nem o próprio casal discute, né, entre si das alternativas do que vai precisar. Então, se apegue muito, cuide do seu casamento. Eu vejo muitos casamentos se destruindo durante esse processo porque acabam jogando a culpa no outro, de não ter realmente esse apoio. E a gente sabe que é um caminho difícil. E se não tivesse essa conexão dos dois, a barra é grande aí para poder, né, passar sozinhos. Então é isso, avaliar a sua realidade, procurar uma rede de apoio e entender que não existe certo nem errado. Então, daqui eu e Nanda mesmo estão vendo a realidade. Eu resolvi contar, ela não resolveu contar, e estamos aqui, ó, super bem. Então, não existe certo ou errado. Veja aí o que for melhor para vocês. Não tem padrão que você irá se adequar. Vai ser de acordo com a sua vivência, a sua realidade. Exato. E eu acho que eu só acrescentaria assim, se você quando você for tomar essa decisão, faça tipo um mapinha de tomada de decisão, né? Coloca lá os prós, os contras. Sim, E aí você vê assim, tipo, tá, o que tá contra aqui? Eu tô disposta a lidar com isso, né? Porque você tem que estar disposta a lidar com isso, porque pode ser que você conte e as pessoas sejam super respeitosas, né? E sejam até mais acolhedoras do que tem sido nesse momento, e pode ser que elas se tornem ainda mais inconvenientes, que elas comecem a perguntar. Então, nesse caso, como é que eu vou lidar com essa situação? Eu vou setar aqui uma barreira, tá bom, eu vou contar, é igual você falou, tá bom, eu abri a minha história aqui, mas eu não fico contando aqui ao vivo e nem alimentando a curiosidade de todo mundo que vem me perguntar alguma coisa aqui nos stories, né? Então, mesmo que você decida contar, coloque assim, qual que é o seu limite, né? E fale, sabe? As pessoas elas só vão saber quando você comunicar. Tipo, falar que eu tô falando assim, não é tipo falar que você tá tentando engravidar, mas tipo, qual que é o seu limite? Tipo, porque você pode, saiba que você pode falar assim, eu não quero falar sobre isso. sim, Tipo, sim. e tá Saber dizer tudo não, né? bem, olha. Desculpa, mas eu prefiro não falar sobre isso. Tipo, eu não me sinto à vontade de falar sobre isso. Você quer me ajudar? Ore por mim, faça uma intenção, mande energias positivas, mas eu não gostaria de falar sobre isso. E tudo certo, e segue a vida, né? E se a outra pessoa não entender, isso é uma questão que a outra pessoa vai precisar lidar. Você já está lidando com tanta coisa, você não precisa lidar com as A opinião, emoções, né? As com a emoções do opinião, com as outro, é. emoções do outro. Verdade. Tipo, claro, não precisa ser grossa, tipo, vai cuidar da sua vida, não sei o que lá. Não, É a mas tal da comunicação não violenta, né? Que falado tanto hoje. exato, Então, da mesma forma que exato. você fale, pode falar não de maneira, né, que não machuque tudo, isso com qualquer coisa que eu tenha aprendido. Essa questão mesmo da pessoa chegar para você, ai, porque fulana fez um tratamento assim, assim, assado, por que você não faz? Aí você fala, olha, aceito, eu escutei bem, eu agradeço você compartilhar a sua opinião, mas eu vou seguir pelo meu caminho, desse jeito que eu tô, com o meu médico que eu confio. Você não precisa explicar os motivos, porque você Exato, não quer, entendeu? exato. Mas eu acho, Ou também pode fazer caso de. Aham, aham, é, aham. tá bom. Tipo, e muda de assunto, sabe? Tá bom, e muda de assunto também. E uma outra coisa também que você falou que eu acho que é super importante e que sim impacta muito são os relacionamentos. A gente precisa investir
no relacionamento e na comunicação com o parceiro. Porque muitas vezes eu observo isso muito com as minhas mentoradas, nos meus atendimentos, que muitas vezes o parceiro ou ele acredita muito, né? E ele fica, não, vai dar certo, para de besteira. Ai, você fica aí com essa pensando e sobrepensando, ansiosa, não sei o que lá, e invalida a mulher, né? E ela se sente invalidada e ela precisa falar isso, tipo, olha, eu entendo que você esteja muito confiante, mas a forma como eu me sinto também é válida. E do jeito que você tá falando, não tá me ajudando. Tipo, eu sei que a sua intenção é me ajudar, me colocar pra cima, mas às vezes eu só quero falar pra você como eu me sinto e aí você só precisa me ouvir, me Só dar um ouvir, abraço, exatamente. falar que tá do meu lado. Só que muitas vezes o que que acontece? O cara fala isso, a mulher se sente super mal, ela acha que ela tá fazendo alguma coisa errada, porque ela acha que ela tá pensando negativo, que não vai dar errado por causa dela, porque ela não tem fé, porque não sei o que lá. E na verdade não é isso, são só as emoções dela, ela só precisa ser ouvida. E ela precisa falar como se sente, tipo, ela precisa falar o que ela quer, o que ela precisa, porque senão isso vai minando, vai afastando, né? Então, ao invés de ter uma conversa boa, uma conversa que vai aproximar, que vai construir, né? Que vai melhorar o relacionamento, acaba que vira, sei lá, quando ela já tá de saco cheio, ela fala, tá, porque você não me ouve, porque não sei o que lá, e acaba virando uma briga ao invés de uma conversa que vai aí unir esse casal, porque eles estão juntos, o sonho é o mesmo, o sonho é o mesmo. E a jornada Então, do casal, a né? A gente jornada sempre fala do isso. casal, exatamente, a jornada é do Aí você casal. falando aí, e fica mais complicado ainda quando essa mulher que gosta muito de falar, que tem essa necessidade de compartilhar essas informações, não tem com quem falar, então só tem o marido. Então, Exato. precisa realmente ter essa sintonia, né, dos dois, de um dar apoio para o outro. Tem dia que a mulher tá mais para cima, tem dia que ela também tá para baixo e ele que tem que segurar ali as Uhum. pontas. Então, é isso mesmo. Invistam no relacionamento de vocês. Exatamente, exatamente, porque eu acho que não tem assim ninguém que vai saber mais desse processo do que o seu parceiro, né? Do que você e o seu parceiro. E cara, vocês assim, tipo, se vocês investirem nessa comunicação entre vocês, você vai perceber assim que essa necessidade de falar e de ser acolhida, ela vai ser muito mais, tem mais probabilidade dela ser suprida se você se conectar, se você conversar com o seu parceiro, do que, tipo, sabe, se afastar ou não investir nisso, né? Ou não investir nessa construção. E isso não é só para agora, né? Se nessa jornada se começar a investir nesse relacionamento, nessa comunicação com o seu parceiro, cara, isso vai para a parentalidade, né? Porque vocês vão ter que conversar sobre tudo. Sim, Isso agora é sim. na hora que vai na chegada do filho, né? Depois é quando ele estiver aí, né? Que vocês vão precisar falar sobre várias coisas. Então, melhorar, investir na comunicação nesse período, né? Vai ajudar muito, vai fazer com que vocês cresçam muito como casal. Verdade, verdade. Acho que é isso, né? Eu É também eu tinha isso. anotado algumas coisinhas aqui que eu acho que a gente passou bem por cima, mas a questão que, deixa eu ver aqui que tinha anotado dos desafios de compartilhar ou não, que eu quando eu pensei, né, de se eu deveria compartilhar ou não, e que ninguém é obrigado a ser blogueira, né? Abrir um Instagram que nem eu resolvi, mas assim, a partir do momento que você fala, além de lhe ajudar, lhe colocar para fora e tudo, a gente também tem que bater na tecla dessa questão de levar a informação, que as pessoas não entendem sobre isso. E se você realmente levar essa informação, você explicar o que é uma FIV, você explicar sobre a questão dos óvulos, que não dura para sempre, que não é só liberar, que engravida, que pode ter acontecido com a sua vizinha, mas com você não acontece. Então, isso pode realmente levar a informação para as pessoas realmente, quando encontrarem com outras no caminho, se portar de maneira diferente e acabar que eles parem um pouco dessa questão de se comparar, de que eu comparar você com outras, né, outras situações. Acho que a informação aí é tudo, porque vai ser bom para a vida mesmo, não só para a sua situação, né, mas para outras pessoas que eles encontrarem no caminho. E parar também com esses julgamentos de ficar ali perguntando de como é que tá o tratamento, tal. Comigo deu certo por isso também, né? Então pode ser que lhe ajude também. É verdade.
Julie, e porque muitos comentários, né? Tipo, quando a pessoa fala assim, ah, relaxa que engravida, ela não tem ideia do que ela tá falando, né? Ela não tem ideia. Porque muitas vezes esse relaxa que engravida é porque, sei lá, a prima dela não estava conseguindo engravidar, fazia 3 meses, estava tentando engravidar, saiu, foi viajar com o marido e voltou grávida, e aí ela acha na cabeça dela que é isso, né? E ela não engravidou porque ela viajou, né? Engravidou porque lá os astros Era se para ser, né? alinharam, porque Era era para para ser ser, e naquele era para momento. exato, na viagem, em casa, onde fosse, era para ser. E muitas vezes a pessoa fala isso sem, sabe, porque isso aconteceu com alguém, não é só porque a pessoa é inconveniente, tá? Mas não Acho é que as só por pessoas às conta vezes nem disso. sabem, acabam Nem nem sabe. sabendo que estão sendo inconvenientes, porque É, assim, a partir do momento que a gente passa por isso, é que nem assim, quem tá tentando engravidar. Aí, eu tô vendo um monte de gente engravidando. Minha gente, as pessoas sempre engravidaram, porque você agora está seu passando por olhar tá isso, por então isso. você está olhando diferente. Então é a mesma coisa que isso. É o seu Até, algoritmo. exatamente, o algoritmo está ali a seu favor. Então, essa mesma questão de você mesmo no passado pode até ter falado uma frase dessa sem nem saber, porque não era a sua realidade. Exato. E também não tinha essa informação de que as pessoas não falavam que se sentiam mal com isso. Então hoje estamos aqui falando. Que tomem cuidado com essas frases, que realmente machuca, que dói, não só de infertilidade, sobretudo mesmo na vida. De perguntar quando é que vai se formar, de cadê o emprego, não vai fazer não um mestrado, uma pós, enfim. Esses questionamentos todos machucam demais as pessoas. E quem é você para ficar questionando o que o outro vai fazer ou Vida do não? outro, Exatamente, exato. exatamente. Porque você não pergunta para a pessoa, você está feliz? Como é que você Exato. está, né? Do que ficar perguntando sobre metas aí que a pessoa não Planos, alcançou ainda. projetos, exato. Exatamente, exatamente. Exato. As Exato. Acho pessoas que elas têm uma expectativa ali além do normal, né? Muito mais do que as nossas, eu acho, às vezes. é verdade, Júlia. É verdade. Bom, Julie, muito obrigada por aceitar vir aqui conversar comigo, né? Conversar com essas mulheres que também estão nessa jornada. Eu acho que o que fica aqui é isso, né? Contar ou não contar é uma questão pessoal. Coloque na balança quais são os prós, quais são os contras. Esses contras aqui, estou disposta, eu vou conseguir lidar com isso. Isso vai me fazer mais bem ou vai me fazer mal? E eu acho que, falando desse contar ou não contar, acho que entra também essa mensagem de fortalecer o seu relacionamento com o seu parceiro, porque a comunicação aí vai te ajudar demais a lidar com esse processo. Lembrar que, tipo, cara, esse é seu parceiro de vida, ele tá aí nesse sonho com você. Eu acho que isso ajuda muito. E é isso, uma E outra mensagem coisa final também, aí, Julie. para finalizar também, que se você está decidida de não contar, ok. Mas se você quiser mudar, me sinto agora segura. Eu tenho, então, já identifiquei algumas pessoas que podem me ajudar. Você pode mudar a sua opinião, não é porque você não Exato. quer contar que você vai ficar até o final da sua jornada sem poder contar. Não, você pode sim se abrir com algumas pessoas. Ou se de repente você se abriu e aquela pessoa que você achava que ia te apoiar, ia te ouvir, acabou não ouvindo, não é sua culpa também. Você não tinha Exato. como saber. A gente não tem, como a gente falou, a gente não tem como saber como as pessoas vão se portar, como é que elas vão reagir, né, diante dessas situações. Então, avalie a sua realidade. Se você siga seu coração, o que fizer bem para você, você siga aí e decida. Tá bom? Exatamente. Obrigada aí pelo convite mais uma vez. Obrigada aí a todo mundo que esteve aqui com a gente. Estão aqui falando maravilhosas, verdades verdadeiras. Teve alguns comentários. Ah, ai, Júlia, eu acho que caiu. Júlia saiu. Bom, gente, muito obrigada por ter acompanhado a gente. Vou deixar essa live aí gravada, né, no feed. Se vocês quiserem compartilhar com outras pessoas que vocês sabem que estão nessa jornada e que pode ajudar, compartilhem, tá bom? Um beijo e obrigada por terem ficado aqui com a gente até agora. Tchau, tchau.